Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos nós. O propósito que o Senhor tem já há algum tempo colocado no meu coração para esse momento é, sem dúvida, lembrarmos o que diz a palavra de Deus, que essa ocasião é para fazermos memória da morte do Senhor até que Ele venha. E o Senhor, Ele tem nos agraciado, nos abençoado, porque não só honramos aquilo que está no coração do Senhor para esse momento, mas também que o Senhor tem se dado a nós, para termos a oportunidade de não só magnificar a sua obra, mas também conhecer e magnificar e engrandecer a sua pessoa nos nossos corações. De uma forma, irmãos, talvez muito rápida pelo nosso tempo, o propósito é, pela palavra, até porque o Senhor Jesus Cristo disse em João: as Escrituras testificam de mim. Então, o propósito nessa manhã é como ganharmos um pouco de Cristo pelo Espírito Santo através da história de Moisés. De José, me perdoe, irmãos. O que o Espírito Santo, o que estava no coração de Deus pelo Espírito para falar aos nossos corações de Cristo através da vida de José. Que realmente o Espírito Santo de Deus nos socorra nessa manhã, que possamos nos deparar com aquelas pérolas, preciosidades, coisas incríveis do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o Espírito use cada um desse aspecto no coração de cada um de nós, para que possamos devolver a Ele em ações de graças, em louvores ao seu nome, bendizendo o nome do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, te damos graças por essa oportunidade, onde somos os teus convidados. Pai, pedimos permissão a Ti para tocar em nome do Seu Filho, o nome que está acima de todas as coisas, e confessando, Senhor, que sem Ti nada podemos fazer. O Senhor é o motivo de estarmos aqui reunidos, e para tocarmos nos Teus assuntos precisamos do socorro que vem do alto do Teu Santo Espírito. E em nome de Jesus oramos agradecidos. Nós vamos começar, irmãos, a partir do contexto de Jacó, que estava naquela condição, uma espécie de uma prisão, de uma dependência terrível em relação ao seu sogro. Toda aquela condição familiar. Mas as Escrituras registram que quando do nascimento de José, despertou no coração de Jacó um profundo desejo de libertação. Então aí nós já temos um primeiro aspecto de José como mesmo ainda bebê, como aquele que trouxe um desejo de libertação, a família de Jacó. José, irmãos, aos 17 anos, ele apacentava ovelhas. Nós sabemos que o nosso Senhor é o grande pastor das ovelhas. Graças a Deus por isso. A palavra de Deus registra que Jacó não conseguia se conter e amava José profundamente. Como nós temos José como sombra da realidade que era Cristo, que estava por vir, nós sabemos que o Pai também, nosso Pai Celestial, o Criador de todas as coisas, não se conteve ao já dizer algumas vezes: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo contentamento.
Então o Espírito Santo já registrou na história de José o profundo amor que o pai tinha para com ele. Jacó falou: esse é o meu filho amado. José já estava mostrando como sombra toda a realidade e todo o governo do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos se lembram que o grande motivo da discórdia profunda de José com seus irmãos foram 2 sonhos que ele teve. Um dos sonhos, eu vou sintetizar, irmãos, ele estaria em pé sobre todos os irmãos, ou seja, uma autoridade sobre todos os seus irmãos. E no outro sonho ele estaria em pé, autoridade sobre o céu, a lua e as estrelas. Isso já nos diz a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, que todo joelho dos céus, da terra e debaixo da terra dobrarão diante dele. Mas isso, irmãos, gerou uma revolta e uma resistência muito grande dos seus próprios irmãos. E o Senhor foi rejeitado por eles. José foi rejeitado por eles. E lembramos também do Senhor, né, que quando é registrado na palavra de Deus, e veio para os seus, e os seus não o receberam. Uma outra característica de José é que ele era absolutamente obediente ao seu pai Jacó. Nenhum traço de desobediência nós encontramos em toda a história de José, que é uma figura do obediente, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Marca registrada do seu caminhar aqui na terra, absoluta obediência e dependência da vontade do Pai. Aí nós já sabemos a sequência, que José foi despedaçado, foi vendido como escravo e chegou na casa de Potifar. Irmãos, parece assim algo incrível, que ele era um escravo, mas ao mesmo tempo ele tinha o comando da casa de Potifar. Ele era o responsável por toda a administração. Tudo estava debaixo do seu comando na casa de Potifar. Nós vamos abrir a palavra de Deus agora em João, capítulo 13. Irmãos, parece um contrassenso, algo assim que não encaixa na nossa capacidade limitada de raciocínio. Mas é possível haver um rei servo. Capítulo 13, versículo 3. Esse é o rei dizendo: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Versículo 5. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos. Então, um rei que serve. Algo que estava no coração do pai, que registrou na vida de José. Na casa de Potifar, José pôde manifestar toda a sua santidade e fidelidade. Ele foi fiel a Potifar, a sua família. Mas foi caluniado, lançaram contra ele mentiras e ele foi encarcerado. José tinha culpa alguma, irmãos? Nós sabemos que não. Mesmo aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo.
nele não havia culpa alguma. Aquele cordeiro foi avaliado de cima para baixo, de baixo para cima, e não havia mancha nem mácula nenhuma. José também não se defendeu, irmãos, que é isso que nós vemos também no caráter e nas atitudes do nosso Senhor. Mesmo na prisão, José foi preso, algo que a palavra registra que é algo assim também impressionante ao meu coração. Gênesis capítulo 39. O que ocorria com José na prisão? Versículo 22 e 23. O qual, carcereiro, né? Confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Irmãos, mesmo na prisão, nós podemos ver a manifestação do governo de Cristo nessa sombra que era José, perdão. Mesmo na prisão, ele tinha autoridade. Na prisão, irmãos, com uma cena assim já muito conhecida por nós, ele estava diante entre um padeiro e um copeiro. Um foi perdoado e o outro foi condenado. É a mesma condição do nosso Senhor naquela cruz. Aquele ladrão que voltou as costas para o Senhor e aquele que o Senhor disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas esse aspecto da autoridade do governo de José, naquele momento da prisão, nós podemos também ver na cruz. Nós lembramos dos brados da cruz como algo aquele esforço enorme do Senhor, naquela condição absolutamente fisicamente desfavorável. Mas, irmãos, o Senhor exerce o seu governo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mulher, eis aí o teu filho, falando ao discípulo, eis aí a sua mãe. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Tenho sede. Ele fez isso para que as Escrituras fossem cumpridas. Pai, recebe o meu espírito. Está consumado. Irmãos, absolutamente todo o controle desse universo estava nas mãos dele. Graças a Deus por isso. Mas voltando a José, Faraó precisava de alguém sábio e que estava cheio do Espírito de Deus, é o que diz a palavra de Deus. Um líder do mundo que não tinha nada com o Senhor, buscando alguém sábio e cheio do Espírito de Deus. É só por Deus. E esse era José, que passa a ter toda a autoridade, todo o governo do mundo egípcio da época. E foi dado a ele um nome, Zefanate-Paneia, que significa tesouro do repouso glorioso. Nós sabemos que
um tesouro vive dentro de nós, que somos vasos de barro. E esse tesouro é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas as Escrituras já vinham testificando de tudo isso, irmãos. Irmãos, Gênesis 41. Capítulo 41. Quem tinha fome naquela época, a instrução de Faraó era: ide a José. Nós sabemos que a fome naquela época era saciada com pão, né? Não precisa dizer nada, né, irmãos? O nosso pão da vida, a verdadeira comida, nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui o Senhor já está dizendo: você tem fome, você tem necessidade de alimento espiritual? Vá ao Senhor. Amém, irmãos? Naquela época, irmãos, capítulo 45, nós não vamos ler, mas apenas para constar, de 17 a 23, diz o seguinte: a fartura, a abundância estava no Egito, a fome estava em Canaã. Poxa, mas Canaã era a terra prometida, a terra que emana leite e mel, e verdadeiramente é. Mas algo, irmãos, grandioso. Aonde estava José, havia alimento. Aonde não estava José, havia fome. E o Senhor falou assim alto no meu coração a respeito disso, que o grande princípio é a presença do Senhor. Onde está o Senhor, ali há abundância. Ali há abundância. Ele é o nosso pão da vida. Por isso, irmãos, só um pequeno adendo aqui. Quando nós cantamos, temos a oportunidade de cantar aquela canção que diz: os céus declaram. Irmãos, no meu coração, sabendo da presença do Senhor, é como se nós estivéssemos cantando dos céus. Não é apenas informando que os céus estão cantando. Na presença do Senhor, irmãos. É ali que está o tesouro, o alimento. José sustentou de pão toda a casa de seu pai, porque ali tinha verdadeira comida. Então, irmãos, mais uma vez, o nosso verdadeiro alimento é no Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. E aí teve um momento ímpar que, olha, que maravilha fosse se estivéssemos lá. Quando Jacó revela a José as promessas da terra de Canaã. Irmãos, eu entendo assim que deve ter sido uma comunhão tão incrível que certamente José viu em Canaã as insondáveis riquezas de Cristo. E isso moveu totalmente com o seu ser, de José. E creio que isso é possível também, irmãos,
acontecer com qualquer um de nós, qualquer um dos filhos de Deus. Compreendermos as maravilhas e as profundidades e as riquezas do nosso Senhor, a pessoa do nosso Senhor. É como se Jacó dissesse a José: o Senhor Jesus vai estar em Canaã, não mais no Egito. E aí, irmãos, algo praticamente todos os irmãos sabem, mas para mim é algo surpreendente. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e farei transportar os meus ossos daqui. Mesmo depois de morto, José queria estar na presença e na vontade do Senhor. E a palavra de Deus registra, por volta de 235 anos depois, os ossos de José que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém. Irmãos, eu fico imaginando o coração de José baseado numa promessa que ele creu. Agora eu fico imaginando os nossos corações tendo visto essa promessa concretizada. José viu uma promessa, irmãos, mas nós temos visto o Senhor. Por misericórdia, o Senhor tem falado aos nossos corações, tem buscado ter comunhão conosco. Graças a Deus por isso. José via algo que estava para acontecer. Nós já temos nos nossos corações testificado aquilo que aconteceu. Então esse Senhor grandioso, que é o nosso libertador, o nosso pastor, o amado das nossas almas, o amado de Deus, o Criador, o obediente, aquele que tem toda a autoridade nos céus, na terra e sobre a terra, aquele que serviu em amor o Rei, o fiel, o santo, o sábio, o pão, o verdadeiro alimento. Irmãos, Ele, que o Espírito Santo não se conteve em relatar tanta preciosidade, de uma forma ainda muito como sombra na vida de José, foi ele que, para cumprir a vontade do Pai e por nós, se entregou naquela cruz. Como ovelha muda, não abriu a boca, não se defendeu. Irmãos, o pão representa o corpo do Senhor que foi partido na cruz. E o vinho, o sangue vertido. Então que realmente a gente, como o irmão disse aqui já uma vez, essa simplicidade desse exemplo, desses elementos, que cativem o nosso coração, que José fez algo assim grandioso apenas por ter ouvido a promessa. Mas, irmãos, nós temos visto e experimentado a presença do Senhor. Que realmente Ele ganhe os nossos corações, que realmente o Espírito Santo use a palavra, a beleza do Senhor, a grandiosidade da sua obra, para ganhar mais os nossos corações para Ele. Mais do que Ele já tem ganho e tem sido assim maravilhoso para cada um de nós. Aprendemos a depender do Senhor, a reverenciá-lo, mas também adorá-lo. A adoração requer um relacionamento pessoal. Que o Senhor me ajude e nos ajude. Vamos orar, irmãos. Senhor, diante desse momento, Senhor, dessa mesa, da Tua pessoa, Senhor, temos com uma somente um só coração, Senhor. Dizer a Ti, Senhor, muito obrigado, Senhor. Senhor, não se canse
em receber o nosso muito obrigado, Senhor. Um muito obrigado que vai ecoar em nossos corações por toda a eternidade, Senhor. E na Tua presença, Senhor, quando estivermos face a face contigo, Senhor, vamos também te dizer, Senhor, muito obrigado, Senhor. O Senhor é a razão do nosso viver, Senhor. O Senhor é o ar que nós respiramos, Senhor. Louvamos, bendizemos, engrandecemos o Teu nome, Senhor. Toda honra, todo louvor, todo poder sejam somente a Ti, Senhor Jesus. Amém, Senhor.